Muito bom dia, damos início a mais um programa Pedro Paulo na TV para toda a região metropolitana do Recife, interior do estado e para mais de 40 países através da TV Nova Nordeste Internacional. No programa de hoje nós vamos falar sobre economia. O Produto Interno Bruto de Pernambuco, que é a soma de todas as riquezas, cresceu de 4,6% em relação a 2011, agora no primeiro trimestre. Só para ter uma ideia, no Brasil o crescimento foi de 0,8%. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Antônio Alexandre, presidente do CONDEP, a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco. Muito bom dia, doutor. Pernambuco é a locomotiva do Nordeste? Eu posso dizer assim? Pernambuco vem sendo tratado como a locomotiva do Nordeste porque nós aqui conseguimos reunir condições favoráveis para aproveitar o bom momento que a economia nacional como um todo observou, principalmente nessa última década, e particularmente a economia nordestina. Hoje já é consenso entre todos os analistas que a retomada dos investimentos estruturadores, os investimentos em infraestrutura, os investimentos produtivos no país e o aquecimento e a ampliação do mercado interno a partir do momento em que houve a incorporação no mercado de consumo de setores da população que estavam fora desse mercado, a famosa ascensão da classe C, tão falada, esses elementos produziram um ciclo virtuoso na economia nacional. Tanto é que o Brasil conseguiu atravessar de forma mais tranquila momentos de crise internacional. O Nordeste teve uma condição diferenciada porque é aqui onde estavam os maiores níveis de desequilíbrio e de desigualdade. Portanto, a região Nordeste ela se beneficiou muito desse movimento da economia nacional e em Pernambuco nós tivemos, além da combinação desses fatores, a melhoria no padrão da gestão pública, na qualidade dos investimentos públicos, que de certa forma funcionam como indutores do que está acontecendo hoje na nossa economia. Investimentos que geraram emprego e que, consequentemente, geraram consumo. Posso considerar assim? Sim. Pernambuco vem obtendo saldos, né, no nível de emprego. Quando a gente fala saldo, é a diferença entre admissões e demissões, saldos que em valores absolutos e relativos conseguem ser os maiores do Nordeste e algumas vezes até os maiores do Brasil, mesmo quando somos comparados a economia muito mais fortes, como o exemplo do Rio, São Paulo, Minas Gerais. Isso não aconteceu à toa. Realmente a gente pode dizer que nós entramos num momento em que nós estamos numa espécie de ciclo virtuoso da economia. Ou seja, os investimentos chegam, provocam um aumento na geração de empregos, essa geração de empregos aumenta a renda, esse aumento de renda aquece o mercado consumidor aumenta a circulação de riquezas na economia, que por sua vez faz com que o comércio faça novas encomendas à indústria. Toda uma cadeia, né? Tudo isso movimenta uma cadeia produtiva existente e aquela cadeia produtiva que está em formação a partir da implantação de grandes empreendimentos que vão instalar aqui atividades econômicas que não faziam parte da vocação do nosso Estado. Um exemplo disso, por exemplo, é a cadeia petroquímica, o refino de petróleo com a refinaria, a cadeia petroquímica, os estaleiros da indústria naval, né? A indústria de transformação, a indústria automobilística com a chegada da Fiat, enfim, o polo farmacoquímico com a Hemobras e as outras plantas, né, de fármacos, cosméticos e produtos de higiene e beleza. Isso tudo cria novas oportunidades de geração de riqueza para os pernambucanos e oportunidade para que as empresas pernambucanas se habilitem para fazer parte dessa cadeia. Esse é o grande movimento que nós estamos observando, que faz com que a gente mantenha não só o otimismo em relação ao presente, mas aponte boas perspectivas em relação a um futuro bem próximo para o nosso Estado. Olha, só para ter uma ideia, o PIB, vamos explicar um pouquinho o PIB, né, para o telespectador, que é a soma de toda a riqueza do Estado, aí entram vários pontos, né, tem aquele cálculo todo. O Pernambuco cresceu em relação a 2011, me corrija se eu estiver errado, 4,6%. Isso em relação a janeiro, fevereiro e março, que é o cálculo do primeiro trimestre do ano 2012. O primeiro trimestre de 2012 comparado com o primeiro trimestre de 2011. A gente cresceu quanto no ano passado em relação? Olha, no ano de 2011... Somente, não, para pegar em comparação com o primeiro trimestre de 2011. Com o primeiro trimestre de 2011, nós crescemos 6,2%.
Então nós estamos falando de um aumento de 4,6%, em cima de um trimestre onde nós já tínhamos tido um crescimento de 6,2% em relação ao ano de 2010. Como esse dado é relativo, é por isso que esse dado até diferencia Pernambuco de outros levantamentos que nós temos até em outros estados, porque nós estamos crescendo em cima de uma base alta já. Então quer dizer que no acumulado do ano, o crescimento foi maior, ou não? No ano de 2011, nós fechamos o ano de 2011 crescendo 4,5% em relação ao ano de 2010. Só para efeito de comparação, o Brasil fechou com 2,7%. E agora, no primeiro trimestre, o número 0,8%. O Brasil. O Brasil. Pernambuco, 4,6%. Só para ter ideia do tamanho do crescimento Por isso que eu comecei falando se era locomotiva do Nordeste. É verdade. Não. E como eu já apresentei assim, tudo leva a crer. E quando eu digo assim, tudo leva a crer, é porque, claro, que a economia de Pernambuco ela não está imune ao que acontece no cenário nacional e no cenário internacional. A economia hoje é um sistema muito integrado. Nós estamos integrados aos fluxos financeiros, né? A circulação do crédito. Nós estamos vinculados ao fluxo internacional de comércio, de bens e serviços. Enfim, o que acontece na Europa influencia o que acontece aqui. O que acontece no Brasil como um todo influencia. O que está acontecendo é que Pernambuco está menos vulnerável a essas variações conjunturais. A gente está conseguindo fazer uma travessia mais tranquila em águas tão turbulentas como está acontecendo no momento. Agora, doutor, qual foi o setor que deu mais, que contribuiu para esse aumento? Foi a indústria, construção civil, serviços, setor de serviço? Qual foi o setor que deu mais, contribuiu mais para essa alavancada? Como você falou, você até citou, no cálculo do PIB, que é o conjunto das riquezas, né, de forma muito geral, a gente pode dizer que é o conjunto das riquezas produzidas, né, dentro do estado de Pernambuco. Nós temos o levantamento disso, temos 3 grandes setores da economia: o setor agropecuário, o setor industrial e o setor de serviços. O setor industrial vem puxando porque a construção civil está sendo considerada dentro desse setor. Ela tem sido, digamos assim, o setor que mais vem puxando esse dinamismo atual da economia pernambucana. E isso faz todo sentido. Por quê? Porque nesse momento nós estamos vivendo o momento das grandes obras. Tanto obras de infraestrutura, é agora que nós estamos tendo Transnordestina, transposição do São Francisco, duplicação de BRs, é nesse momento que nós estamos tendo construção de refinaria, construção de petroquímica, né, construção de diversos equipamentos que permitem que a gente daqui até 2017, até 2018, Pernambuco viva num ritmo intenso de obras. E é natural que a construção civil puxe isso, e o conjunto de atividades que estão relacionadas com a construção civil, seja na indústria, no fornecimento de matéria-prima, de equipamentos, né, seja também nos serviços, porque a gente tem que considerar, por exemplo, que o transporte é acionado, alojamento, alimentação, serviço de segurança, né? Então um conjunto de atividades são ativadas quando nós estamos nessa fase de construção. O que a gente costuma avaliar é que nesse momento, assim, o setor industrial, a construção civil puxa, mas nós já observamos, tanto é que nesse levantamento do primeiro trimestre, a construção civil respondeu por cerca de 10%, 10,3% de crescimento em relação ao trimestre. Nós tivemos 4,6% no total, 10,6% a construção civil. O total da indústria respondeu com 9% de aumento. E a indústria de transformação, aquela chamada indústria que produz, né, os bens, tanto de consumo final como bens intermediários, respondeu por 6%. No caso das refinarias, né? A refinaria ainda não está rodando, né, não está operando. O que nós temos na refinaria ainda é o efeito construção. Tá, ok. Certo? Quando a refinaria começar a produzir, que é previsto para 2014, entre 2014 e 2015, aí nós vamos ter a refinaria com a sua produção entrando na indústria de transformação pernambucana, coisa que ainda não acontece. Então nós devemos ter saltos na produção industrial ainda maiores do que nós estamos tendo hoje. Então nós podemos dizer que o que está puxando esse bom momento da economia pernambucana é a indústria e os serviços que são também aquecidos com isso. Tanto os serviços relacionados com o momento que nós estamos vivendo, como também o comércio. Nós tivemos um dado aqui, em pleno momento em que se fala de desaquecimento da economia mundial e da economia nacional, a nosso comércio varejista cresceu quase 15% no primeiro trimestre de 2012 em relação ao primeiro trimestre de 2011. Ou seja, as pessoas ainda estão consumindo,
né? As pessoas estão consumindo, né? A geração de riquezas, né, de renda na economia pernambucana tem permitido que as famílias tenham recursos para continuar, né, adquirindo bens e serviços que concorrem para a sua qualidade de vida e até investindo em poupança e na realização de velhos sonhos, como o sonho da casa própria, como o sonho da sua primeira viagem para o exterior. Enfim, é realmente um momento muito interessante. A única nota preocupante que nós tivemos nesse levantamento do PIB diz respeito ao setor agropecuário por conta da seca, da estiagem. Muito bem, daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse tema. A gente está falando hoje sobre economia aqui em Pernambuco e o que isso interfere no seu dia a dia. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Até já. A agricultura e o vinho foi